Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou falar sobre o acabamento laminado da parede, uma tendência que tem conquistado muitos lares. Vou mostrar diferentes formas de fixação e compartilhar ideias elegantes para incorporar esse material no interior da sua casa. Preparei algumas fotos inspiradoras para que vocês possam visualizar como o laminado pode transformar os ambientes. Vamos juntos explorar essas opções e encontrar a melhor maneira de aplicar esse acabamento no seu espaço. O laminado é um material durável e confiável que é usado para o acabamento do piso. No entanto, em interiores modernos, ele também é usado para decorar as paredes. Ele parece não apenas elegante e moderno, mas também muito prático. Ele será um excelente substituto para materiais de acabamento caros, como madeira ou mármore. As soluções modernas para interiores geralmente envolvem a fixação do laminado na parede ou no teto. Esses detalhes ousados podem ter parecido loucura no passado, mas agora essas ideias estão no auge da moda. Esse é um material com qualidades decorativas aprimoradas. E prático e apreciado tanto por proprietários de imóveis quanto por especialistas em acabamento. Pros do revestimento laminado de parede. Se você quiser dar originalidade ao interior, então o laminado nas paredes é o que você precisa. Esse acabamento parecerá apropriado em praticamente qualquer interior, o principal é seguir algumas regras de design, sobre as quais falaremos a seguir. O principal objetivo da decoração decorativa de paredes com laminado é tornar o interior elegante e refinado, mas ao mesmo tempo aconchegante e acolhedor. Esse material ajudará a transformar o ambiente ou permitirá que você destaque uma parede, tornando-a um detalhe de destaque. E melhor escolher uma zona separada para isso, pois isso ajudará a manter o estilo do design. O laminado como material para decoração de paredes tem muitas vantagens e resistência a influências mecânicas. Como inicialmente o laminado é destinado à colocação no piso, ele é produzido de forma muito durável. Grande variedade de cores. O laminado é feito de placas de fibra de madeira, que são cobertas com uma película especial na parte superior. Essas películas imitam a estrutura da madeira natural e estão disponíveis em diferentes tonalidades, de modo que você pode facilmente combinar a cor do acabamento com o interior do seu cômodo. Resistência ao mofo. O laminado de alta qualidade pode suportar a umidade e não sucumbe ao desenvolvimento de mofo e fungos. No entanto, ainda não é recomendável decorar as paredes do banheiro com laminado comum, e ele pode inchar devido à exposição constante à água. Para esse tipo de interior, é necessário adquirir um laminado especial resistente à umidade. Respeito ao meio ambiente. Se todas as regras foram observadas na produção do laminado, ele acaba sendo seguro para a saúde. Ele pode ser usado até mesmo para o acabamento de um quarto de criança. Para ter certeza da qualidade do laminado, ao comprar, você pode pedir ao vendedor um certificado de conformidade com a qualidade. Durabilidade. Essa decoração de parede será muito mais prática e durável do que o papel de parede comum ou até mesmo a tinta. E claro, desde que as regras de operação sejam observadas. Facilidade de manutenção. Para manter a aparência original do laminado, basta limpá-lo periodicamente com um pano úmido com uma solução de sabão. Ao limpar, é necessário usar um pano macio para não arranhar o revestimento. Detergentes especiais, como Pronto ou em sal, podem ser usados para dar brilho ao laminado e remover riscos e sujeira. Aumentar o isolamento acústico do cômodo. Isso é especialmente útil em apartamentos modernos, onde as paredes são bem finas. Isolamento do cômodo. Quando o piso laminado é colocado em uma estrutura, e criado um espaço de ar entre a parede e o acabamento. Isso ajuda a manter o apartamento aquecido. O laminado não é impregnado de odor e protege bem contra ruídos. Quando a moldura é instalada, forma-se uma almofada de ar entre ela e a superfície da parede, o que ajuda a manter o calor no cômodo. Esse fator é crucial para quem mora em apartamentos frios. Ao fazer o acabamento das paredes com laminado, muitas vezes preferem placas comuns projetadas para serem colocadas no piso. No entanto, os especialistas recomendam dar preferência a um material fino com resistência reduzida ao desgaste. Como revestimento de piso, escolha um laminado da classe 31 ou 32.
Para a decoração de paredes, a classe 21 será suficiente. E certamente será mais barato. Há uma variedade separada de laminados para decoração de paredes. Há também materiais de classe Elite com textura fora do padrão, tonalidade e formato incomuns. No entanto, eles têm um custo mais alto, mas com a ajuda deles você pode dar ao interior sofisticação e atratividade. Qual laminado de parede escolher? Um laminado especial e usado para as paredes. E melhor não usar o laminado para o piso, pois ele custará mais caro. Preste atenção à classe de resistência ao desgaste. O laminado da classe 21, 22 ou 23 é adequado para paredes ele não é tão durável quanto o laminado de piso comum, mas e muito mais barato. Além disso, mesmo esse tipo de laminado às vezes é colocado no piso e funciona por vários anos. Para a colocação na parede, o grau de durabilidade não tem um significado sério. Para o banheiro, escolha um laminado resistente à umidade. O mesmo se aplica à cozinha, se você planeja colocar o laminado no local onde a pia está localizada. O laminado comum pode inchar rapidamente devido à alta umidade. Além disso, tente manter a porta do banheiro aberta para que a umidade do ambiente seja reduzida após o banho. Além disso, ao escolher o piso laminado, considere o método de fixação. Se você planeja fixar as lamelas na cola, pode escolher a usual, sem ranhuras. Mas, para a moldura, você precisa de lamelas com trava. Não se esqueça da aparência do acabamento. A tonalidade do laminado deve combinar com a paleta de cores do interior. Tente escolher a cor das lamelas de acordo com o tom dos móveis que já estão no cômodo ou combine os tons de forma inteligente. Por exemplo, o carvalho claro fica muito elegante com a cor bege. Como usar o laminado nas paredes do interior? Ao escolher o piso laminado para a parede, é importante considerar o estilo geral do cômodo. O design do material deve estar em harmonia com o design do piso e dos móveis. Não é necessário decorar completamente todas as paredes do cômodo. Isso parecerá excessivo e sobrecarregar o cômodo. Esse tipo de design é irrelevante apenas para uma casa de campo ou um hotel. Uma solução mais refinada será decorar uma parede ou parte dela. Se o acabamento for inicialmente em um tom escuro, então a parte de destaque melhor para fazer um laminado monótono de cor clara. Para uma parede escura, uma cor branca contrastante é adequada. Se uma das paredes do cômodo for decorada com um material idêntico ao acabamento do piso, o cômodo ficará visualmente mais espaçoso. As paredes com acabamento totalmente em laminado se tornam um detalhe de destaque do cômodo, se os painéis forem colocados em uma ordem decorativa. Pode ser um layout quadriculado ou qualquer padrão adequado. A solução deve estar em harmonia com o restante do interior. O método mais comum de decorar a parede com laminado é colocar os painéis até o meio da parede. Isso se torna uma solução harmoniosa que complementa os outros materiais de acabamento do cômodo. Também é importante levar em conta que uma parede laminada torna o cômodo visualmente menor. Se o cômodo for pequeno, é melhor abandonar esse método de decoração. Em um cômodo espaçoso, você pode fazer uma parede de madeira e o restante do design em cores claras, por exemplo, pintado com tinta branca. Isso criará um contraste e ampliará visualmente o cômodo. Para fazer com que a parede com laminado pareça interessante, as lamelas podem ser colocadas de uma maneira incomum. Por exemplo, coloque-as umas sobre as outras ou crie um determinado padrão iluminando as lamelas. Há muitas maneiras de colocar o laminado, o principal é fazê-lo de forma correta e precisa. Se quiser obter um resultado original, é melhor entrar em contato com um mestre, pois a colocação de lamelas pode parecer difícil para você. Um papel importante desempenhado pelo estilo do interior. Para um ambiente escandinavo, escolha um laminado de cor clara. Tons perfeitamente adequados de bordo europeu e canadense, freixo, bambu natural, carvalho branqueado, pátina. Para o loft, é melhor escolher tons escuros com tratamento áspero, combinando o laminado com a superfície de concreto ou pedra. No estilo high-tech, as lamelas na parede ficarão elegantes com encercões de metal. Vale a pena prestar atenção ao estilo clássico. Nos clássicos tradicionais, o laminado na parede não parecerá muito apropriado,
pois essa forma de acabamento é uma tendência moderna. Se você gosta do charme dos clássicos, ao mesmo tempo, deseja adicionar novas formas de acabamento das paredes ao interior, preste atenção aos neoclássicos. Ele combina a elegância e a aristocracia dos clássicos, e nesse tipo de interior, o laminado na parede terá uma aparência harmoniosa. O laminado nas paredes parece interessante em combinação com a iluminação de fundo. Sua função pode ser desempenhada por lâmpadas e arandelas convencionais e tipos incomuns de iluminação, como fitas de LED e holofotes. Eles podem ser usados para enfatizar a originalidade do acabamento e acentuá-lo. Além disso, às vezes o laminado na parede é alocado em uma das zonas do cômodo, portanto, a iluminação nessa parte do cômodo ajudará a reforçar o efeito de zoneamento. Laminado na parede do quarto. Os designers dizem que o laminado na parede do quarto dá ao cômodo uma atmosfera aconchegante e calma. Ao mesmo tempo, esse sotaque no interior é harmoniosamente combinado com o calor da casa. Para adicionar sofisticação a esse interior, ajudar a pinturas nas paredes, luminarias e belos tecidos. O melhor lugar para o piso laminado no quarto e a parede na cabeceira da cama. Ela é sempre acentuada, com prateleiras colocadas e lâmpadas penduradas. Além disso, essa parede não chama a sua atenção quando você descansa no quarto, portanto, seu design incomum não pode ficar entediado rapidamente. Uma técnica de design interessante é uma transição suave do laminado da parede para o piso. Para isso, você precisará de um laminado da mesma tonalidade, para que a transição seja imperceptível. Acabamento com paredes laminadas em um quarto de criança. Para um quarto de criança, é melhor escolher um material de cor clara, que seja decorado com madeira. Isso ajudará a criar um interior leve e aconchegante. Para diluir os tons calmos, os detalhes brilhantes, postéres, pinturas, decoração, serão úteis. Você também pode escolher um laminado colorido com desenhos. No quarto das crianças, é melhor escolher um material de acabamento durável. Com a ajuda de painéis, você pode zonear o quarto. É importante consultar a criança, para que ela escolha independentemente a imagem de que gosta. Você pode usar os serviços de artistas profissionais, se quiser obter uma decoração de alta qualidade, e você mesmo pode decorar a parede com a criança. O laminado na parede do berçário é uma solução prática, pois é fácil lavar os desenhos das crianças com uma caneta de feltro. Basta limpar a superfície com removedor de verniz ou acetona. Interior da sala de estar com decoração de parede laminada. O laminado na parede da sala de estar é colocado para criar um interior bonito e harmonioso. Ele ajuda a adicionar decoratividade e combina perfeitamente com materiais caros. Até mesmo um único elemento, por exemplo, uma coluna, decorada dessa maneira, pode transformar a sala. Na maioria das vezes, o piso laminado é usado na parede onde a TV está pendurada. Esse é um tipo de centro do cômodo, portanto, esses detalhes parecem mais apropriados aqui. Você também pode esconder os fios atrás do laminado. Se a sala de estar for espaçosa, você pode alocar uma zona de descanso separada e usar o laminado para o acabamento das paredes nesse local. Isso dará ao espaço aconchego e calor, especialmente se for escolhido um tom claro. Paredes laminadas na cozinha. Para uma cozinha decorada no estilo campestre ou ecológico, é permitido fazer o acabamento completo das paredes com laminado. No entanto, é mais comum decorar uma parede separada da área de trabalho e fazer um avental para a superfície de trabalho. A cor do laminado deve combinar com o conjunto da cozinha, ser durável e revestido com um composto protetor especial. Em uma casa de campo ou de campo, a cozinha pode ser totalmente laminada. Ela parecerá muito quente e aconchegante, mas o principal é que as paredes não sejam muito escuras. Escolha a tonalidade de modo que o conjunto da cozinha não se misture com as paredes. Em um apartamento, o laminado pode ser usado para dar acabamento ao avental da cozinha. Nesse caso, o laminado deve ser resistente à umidade e ter um revestimento protetor, para que possa ser facilmente limpo de gordura e outros contaminantes. Laminado nas paredes do interior do corredor. Para esse cômodo, é necessário escolher um material que se caracterize pela força e resistência ao desgaste.
A decoração da parede laminada imediatamente oposta à porta terá uma aparência excelente. Como regra geral, ela é decorada com painéis até o meio e, em seguida, cola o papel de parede. Se o corredor for pequeno, o laminado pode ser acabado apenas na parte inferior das paredes, e a parte superior pode ser revestida com papel de parede ou pintada. Isso elevará visualmente os tetos e o corredor não parecerá muito escuro. A praticidade do material escolhido é importante para o corredor. O piso laminado deve ser resistente e durável. Além disso, ele pode ser coberto com um agente protetor para evitar arranhões. Durante o inverno, não coloque sapatos sujos perto das paredes laminadas para evitar manchas no acabamento. Métodos básicos de fixação do piso laminado na parede. Antes de comprar o material, é importante decidir o método pelo qual ele será instalado. O método de fixação é determinado pelo tipo de material. Os fabricantes oferecem vários tipos de laminados de parede, adesivo, com uma trava de O-clique ou macho e fêmea com travas da categoria O-lock. Obviamente, cada uma dessas variedades envolve diferentes métodos de fixação do material na parede. Os painéis com travas do tipo O-clique ou macho e fêmea foram desenvolvidos para uso na decoração de paredes. Eles são projetados para criar um acabamento ideal com uma superfície uniforme. Ao mesmo tempo, sua fixação é caracterizada por maior resistência. Para isso, uma estrutura de madeira é montada nas paredes do cômodo, o que permitirá fixar o material com firmeza. Em cômodos pequenos, as paredes são cuidadosamente limpas e bem niveladas. Fixação do laminado na parede com cola. A maneira mais rápida, fácil e econômica de montar o piso laminado. Observe que, nesse caso, as paredes devem estar perfeitamente niveladas, caso contrário, o acabamento poderá cair das paredes. Antes da instalação, verifique o nivelamento das paredes com um nível e, se houver irregularidades, arranhões e asperezas, preencha com massa de vidraceiro. Remova a tinta ou o papel de parede antigos. Faça um esboço na parede com antecedência para garantir que as lamelas fiquem planas. Faça uma marca e indique quantas fileiras de piso laminado você deseja colocar. Coloque as lamelas no piso e corte as que ficarão nas bordas do padrão. Faça isso cuidadosamente com uma serra de vai-vem para não danificar o laminado. Em seguida, você precisa aplicar o adesivo de montagem nas lamelas. Primeiro, aplique-o ao redor do perímetro e, em seguida, espalhe-o no centro da lamela. Pressione o laminado firmemente contra a parede, bata nele e remova o excesso de cola com um pano. Com cuidado, coloque as tábuas restantes, pressionando as lamelas o mais próximo possível umas das outras. Para facilitar a instalação, comece a fixar as lamelas pela parte inferior, movendo-as para cima se você tiver escolhido um método de instalação horizontal. Para a instalação vertical, será mais fácil começar pelo canto superior esquerdo. Fixação do piso laminado na parede com uma ripa. Esse método de instalação é adequado se você quiser fazer o isolamento acústico do cômodo ou esconder os fios da TV. Além disso, a estrutura é fácil de ser montada por você mesmo. Para isso, você precisará de várias barras de madeira. Sua largura deve ser de cerca de 4 centímetros, mas você pode fazer mais. O número de barras depende do comprimento da parede, bem como do tamanho das lamelas. Fixe as ripas de modo que haja uma distância entre elas igual à metade do comprimento das lamelas. Antes de instalar as ripas, decida como deseja instalar o piso laminado. Se você quiser montar as lamelas horizontalmente, as tábuas devem ficar perpendiculares ao piso. Em caso de instalação vertical, ao contrário, fixe as ripas paralelamente ao piso. Fixe as ripas na parede usando buchas. Certifique-se de que as ripas estejam niveladas. Use um nível de construção para essa finalidade. As lamelas são colocadas sobre as ripas usando parafusos de madeira autorroscantes e pequenos pregos de acabamento. O processo de assentamento é simples. Prenda a primeira lamela às cunhãs de espaçamento com a ranhura para cima. Há parafusos fixadores nos cantos e no centro. Também coloque pregos na borda, nas bordas e no centro. A segunda lamela também deve ser fixada com parafusos e pregos autorroscantes. As lamelas na parte superior,
prenda as inferiores juntas. No final, cubra as juntas com molduras de plástico. Montagem do laminado na parede com clipes. O piso laminado pode ser fixado às ripas com a ajuda de claymers, grampos metálicos especiais. Eles são fixados firmemente na borda de travamento dos painéis. É importante que eles não fiquem pendurados. Se a fixação não for confiável, lasque levemente a trava com uma faca ou tente dobrar o suporte com um alicate. Fixe a primeira lamela nas ripas com parafusos autoatarrachantes e coloque os clipes na borda. Aparafuse os clipes à madeira. Em seguida, monte as outras lamelas da mesma maneira. Junte as bordas inferiores das lamelas nas travas e prenda as bordas superiores aos clipes. Verifique constantemente a uniformidade da fileira. Sistema pronto para montagem de piso laminado na parede. Se você tem medo de não conseguir fixar o laminado corretamente, pode comprar um sistema pronto. Ele já tem uma estrutura metálica pronta. A única coisa que você precisará fazer é instalar a estrutura. Isso é feito em algumas etapas, na instalação das guias. Aplique marca-cois nas paredes, deixando uma distância de cerca de 50 cm entre as guias. Em seguida, fixe as guias com buchas. Fixe a lamela mais baixa na parede removendo a cumeira. Instale os outros painéis da mesma maneira. Em seguida, vire as peças cortadas e coloque os clipes onde as lamelas tocam os trilhos guia. Instale o laminado na moldura. Para fazer isso, insira os clipes nas ranhuras até que eles se encaixem no lugar. Use clipes especiais para fixar as placas na parte superior. Conecte as lamelas superior e inferior em um ângulo de 45 graus usando clipes. Comece a colocar a segunda fileira aparando. Isso é necessário para que as costuras das duas fileiras não coincidam. Caso contrário, o assentamento não se manterá adequado. Ao colocar as últimas lâminas, a trava pode ser cortada. Os clipes devem ser deixados para prender as lâminas aos trilhos. No último estágio, cubra as bordas com sobreposicois. Elas são necessárias em todos os lados adjacentes às paredes e no teto. A instalação desse sistema é muito mais fácil do que a instalação independente das ripas. Entretanto, deve-se ter em mente que um sistema pronto custará mais caro. Lembre-se de que você pode usar os serviços de um mestre. Laminado nas paredes, uma tendência moderna e muito elegante no interior. Esse acabamento parece caro e moderno, mas é prático e durável. O laminado fica bem em praticamente qualquer estilo de interior e em qualquer cômodo. Fixar o laminado na parede é uma solução ousada e incomum que pode acrescentar estilo e originalidade ao interior. Além disso, esse design torna o cômodo mais prático e atraente na aparência. É importante apenas escolher o material de acabamento correto. Para concluir, o acabamento laminado da parede é uma excelente opção para quem busca elegância e modernidade no interior de sua casa. As diversas formas de fixação disponíveis permitem uma aplicação prática e versátil, enquanto as ideias apresentadas, acompanhadas de fotos inspiradoras, mostram como esse material pode transformar qualquer ambiente. Ao escolher o acabamento laminado, você não apenas valoriza o espaço, mas também adiciona um toque de sofisticação. Esperamos que as dicas e inspirações compartilhadas tenham sido úteis para você. Até a próxima!